Jair Bolsonaro foi transferido hoje para Papudinha, uma prisão da PM no Distrito Federal, dentro do complexo da Papuda. A determinação foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No despacho, o magistrado rebateu críticas sobre as acomodações onde até ali estava Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal. Luciana Amaral, com as últimas informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Oi, William. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Para se ter uma ideia, também estão lá na Papudinha o Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, e o Anderson Torres, ele que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, mas eles vão ficar em celas, em alas separadas, dentro então da chamada Papudinha. A Papudinha é um espaço melhor e maior do que a cela de Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. Por exemplo, chega a ter uma cozinha, armários, tem uma cama de casal. Na Superintendência da PF, o Bolsonaro estava numa cama de solteiro. Tem ainda banheiro privativo, um espaço externo para o banho de sol e o horário mais livre. Bolsonaro também vai ter um pouco mais de liberdade para receber as visitas em privacidade, então, dentro desse complexo da Papudinha, que fica, então, na Papuda, aqui no Distrito Federal. Agora, realmente, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o ex-presidente, desde a Superintendência da Polícia Federal, vinha recebendo um tratamento mais diferenciado do que os outros condenados, tanto pela trama golpista quanto pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Ele ainda fez várias críticas ao que ele chamou de sistemática tentativa de deslegitimar o cumprimento da pena por parte, então, dos aliados do ex-presidente Bolsonaro. Ele chegou até a anexar vídeos e declarações dos filhos de Bolsonaro, então, que, segundo ele, difundem informações falsas. E hoje o Moraes também negou a permissão que Bolsonaro tem ali dentro da cela desse apartamento, na verdade agora na Papudinha, uma Smart TV. Isso porque ele considera que por meio de uma Smart TV ele teria acesso ao YouTube e inclusive às redes sociais. Como queria a defesa dele, então não vai acontecer essa permissão de ele acessar uma Smart TV. Moraes inclusive disse que não se pode cumprir a pena, que o cumprimento da pena não se pode transformar numa colônia de férias ou então numa estadia de hotel, por exemplo. Mesmo assim, a família Bolsonaro continua reclamando das condições em que está o ex-presidente. Michele Bolsonaro já reclamou, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, também já reclamou das condições. Flávio diz que quer que o pai vá para casa, questionou inclusive se Moraes daria o mesmo tratamento ao ex-presidente Michel Temer, por exemplo. Então é isso, os aliados do Bolsonaro vão continuar insistindo numa prisão domiciliar. Moraes, hoje, ele indicou que ele não descarta totalmente um dia dar essa concessão, então, de prisão domiciliar ao Bolsonaro. Mas ele, inclusive, determinou que, para isso, para um novo pedido de prisão domiciliar, o Bolsonaro tem que passar por exames e por uma nova junta médica, William. Então, volto com você. A gente vai acompanhando passo a passo dessa transferência e dessa nova estada agora do Bolsonaro lá na Papudinha. Volto contigo. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Silvio, é óbvio que é uma campanha política e a resposta do magistrado é política? Sim, mas essa resposta também ela vem depois de uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica pelo Bolsonaro, que não foi bem esclarecida até hoje e que dificulta a concessão da prisão domiciliar, coloca essa prisão domiciliar como um recurso ainda mais distante, que, claro, pode até ser concedido antes das eleições, mas não nas circunstâncias atuais. Essa resposta política vai ter que ser acompanhada também de uma piora do quadro de saúde, que até agora não se manifestou num grau que convença o ministro. Daniel, uma resposta política do ministro?
Olha, William, cai muito mal no círculo do bolsonarismo. Se você lê as 36 páginas da decisão de Alexandre de Moraes, até que fica claro que a Papudinha tem instalações melhores para Jair Bolsonaro do que a unidade da PF em que ele está encarcerado hoje. Ele vai ter mais tempo para visitas, vai ter livre acesso a banho de sol, vai ter possibilidade de ter uma bicicleta ergométrica, uma esteira para fazer exercícios, mas tem um estigma muito grande da Papuda. Nesse caso, estamos falando ali de uma instalação que é do lado da Papuda, né? Não faz parte do complexo, mas não é a Papuda como nós conhecemos. Mas é como se referia ao Carandiru. O Carandiru pode estar desativado há 20 anos, mas ele tem um estigma, né? Você se refere ao Carandiru como estar na pior das cadeias. E era isso que o bolsonarismo queria evitar. E Alexandre de Moraes até que evitou. Falava-se muito numa espécie de pit stop da Papuda, né, quando saiu a condenação, porque seria, digamos, uma pequena lição ali de Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro. Não saiu, ficou primeiro em prisão domiciliar, depois recolhido na superintendência da PF. Agora as instalações são até melhores, mas cai muito mal para o bolsonarismo porque traz esse estigma de uma prisão que é sinônimo de corrupção aqui em Brasília. É de símbolos que se faz a política, Caio. Sim, a decisão ela é interessante porque o movimento todo do Bolsonaro preso, desde que ele foi preso pela família, pelos advogados, a estratégia de defesa, a estratégia de comunicação é apontar uma prisão abusiva que agrava as comorbidades que ele tem. E ali o Alexandre ele dá essa resposta na decisão para a família, né? Para os apoiadores. Ele contesta ali, dá para ver claramente que ele se incomoda, se irrita e ficou incomodado com essa campanha que vem sendo feita. Agora, eu não acredito que vai eliminar. E é interessante, vai eliminar a campanha e a tentativa da domiciliar, né? Tanto que agora a gente noticiou hoje um movimento de pedir para os Estados Unidos, lá para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma prisão domiciliar. A luta dos bolsonaristas e da família vai continuar sendo prisão domiciliar. Agora, o movimento da decisão do Alexandre ele veio junto do vídeo, né? Foi bem interessante, né? A Polícia Federal divulgou o vídeo do que é a Papudinha. A Papudinha, né? Você tem ali uma sala grande, você tem banheiro, você tem a área de banho de sol, ela é melhor do que a superintendência da Polícia Federal, sem dúvida, mas o movimento que o Alexandre tenta fazer, além da transferência, é tentar frear essa campanha da domiciliar. Terá êxito? William, vai depender, eu acho que vai depender muito do estado de saúde do Bolsonaro, né? O quanto que ele vai se fragilizar até lá. Quando a gente olha o aparato de assistência que o Alexandre autorizou para o Bolsonaro na cadeia, é um negócio impressionante, assim, até proteção para a cama. Não foi da cama que ele caiu, então vamos proteger a cama. Põe barras no quarto. Então, esse aparato todo, e ele ressalta isso. O Alexandre de Moraes ressalta isso, desse aparato que ele resolve colocar. É isso que ele diz assim, olha, isso tudo que eu estou fazendo aqui que não pode ser confundido com uma hotelaria, é privilégio puro, né, que ele está recebendo. Os médicos estão preocupados com a fragilidade da saúde dele, o quanto que a medicação que ele toma para cuidar do soluço está interferindo na capacidade cognitiva dele ou na tontura e tudo mais. Eu achei a decisão dele extremamente política, os recados todos, a reprodução que ele faz do que já disse Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, do que os bolsonaristas alegam, todos os adjetivos que já usaram para falar mal do Alexandre de Moraes e das decisões dele, estavam na decisão. Eu não sou jurista, mas eu acho que não é necessário. Alguns juristas afirmaram que o Moraes, ao se comportar como vinha se comportando, não tinha percebido que a campanha bolsonarista o havia colocado na condição de carcereiro, de integrante do Supremo a carcereiro de um prisioneiro só. Mas desculpa te interromper. Não, eu só ia fechar com a grande surpresa dessa operação toda chega a decisão de Alexandre de Moraes e minutos depois, a gente aqui especulando quando, como seria a mobilização e tal, chega a notícia, não, ele já está na Papuda. Então, é como se fosse um desfecho ali do espetáculo que ele quis evitar. Silvio, estamos falando claro, que é a
a essência da política, que é a criação de uma visão das coisas e a capacidade de convencer as pessoas disso, a campanha bolsonarista está bem sucedida? Não acredito. Ela tem sensibilizado a sua própria base e nesse trabalho tem conseguido comunicar aos poucos que o Flávio é o candidato preferido do pai, pelo menos dado o anúncio que foi feito no ano passado. Mas não parece sensibilizar o restante da população, e especialmente o eleitor mediano, aquele que não é petista, também não é bolsonarista e que costuma decidir a eleição, para entender que essa situação é uma injustiça e que precisa ser revertida. E quanto mais o tempo passa e o bolsonarismo continua preso nessa pauta, a pauta da domiciliar, a pauta da anistia, mais tempo ele leva para poder dominar os outros assuntos que a campanha vai trazer. Alguns que são bons para a direita, como segurança pública, um território favorável, e outros que ela precisa construir uma narrativa para derrotar o governo. O Daniel está me pedindo a palavra. William, o Silvio Cassione cita a candidatura do Flávio Bolsonaro, que vai avançando um pouquinho nas pesquisas conforme o previsto, mas tem um teto relativamente baixo e não consegue empatar nem tecnicamente com a candidatura de Lula à reeleição. E esse movimento surge hoje num contexto, a gente ainda não mencionou, em que o Ratinho Júnior, pela primeira vez, se coloca abertamente como um concorrente na disputa presidencial. É precipitado a gente cravar a candidatura de Ratinho Júnior, mas hoje ele assumiu muito peremptoriamente que aceita o desafio, se ele for colocado, e a gente apurou que houve 2 encontros nos últimos 7 dias com Gilberto Kassab, um na quinta-feira da semana passada, outro na terça-feira agora. É uma estratégia pensada, elaborada com a cúpula do PSD. Ratinho Júnior tem conversado com algumas personalidades importantes, a Priscila Cruz na área da educação, Nelson Jobim, Guilherme Benchimol da XP, então já tem interlocutores em algumas áreas relevantes, de modo que, enfim, é uma terceira via com todas as fragilidades eleitorais que a gente conhece, mas que está se colocando. Por favor. Não, eu empolguei aqui para dizer, porque os empresários aqui de São Paulo, que sempre tentam batalhar por uma terceira via, fizeram isso com a Simone Tebet lá em 2022, estão meio descartando o Tarcísio e olhando mesmo para Ratinho Júnior, porque acham que o Tarcísio não vai conseguir furar a bolha do bolsonarismo, coisa que o Ratinho Júnior faria. Era só isso. O que eu ia colocar é que a prisão do Bolsonaro e a campanha pela domiciliar, eu acho que ela não comunica diretamente com uma agenda eleitoral, porque enquanto houver Lula, houver PT, vai haver anti-Lula e anti-PT, e ainda que seja um Flávio Bolsonaro que vá para o segundo turno, ele vai conseguir angariar votos muito em razão do antipetismo e do antilulismo. Então, por mais que fique ali, principalmente os bolsonaristas raiz, né, que a gente chama, muito aguerridos nessa coisa da prisão domiciliar e que ele tem risco de morte, né, ele pode morrer, o Bolsonaro, se não for para casa, claramente o Flávio Bolsonaro está conseguindo sustentar essa candidatura, pelo menos até agora, e claramente haverá candidatura ou candidaturas de oposição suficientemente competitivas para ameaçar a reeleição. É isso que eu queria ouvir você, e na sequência você, Silvio. Nós estamos vendo o lançamento dessa candidatura hoje? A do Ratinho? Sim. A do Ratinho, eu acho que ela vai e volta, sabe, William? Eu acho que tem algumas questões ali. Primeiro, o próprio desejo mesmo do Ratinho, né, por business, pelos negócios que ele tem, pelos negócios que o pai tem. Já circulou muita informação de que o próprio Ratinho, o pai, informou, mandou recado para o Palácio do Planalto de que o filho não vai sair, né, porque é arriscado você enfrentar o presidente da República e se você pede, né, e ele tem um conglomerado de negócios, já ouvi muito isso. E nunca sinto muita firmeza. Eu acho que o Kassab mais está jogando e pondo isso no tabuleiro, e não é de hoje, do que um desejo genuíno que, se chegar ali na frente, o Flávio mantém, o Caiado vai para cima e o Ratinho... E o Ratinho tem problema no Paraná. Se o Ratinho tem problema na sucessão dele no Paraná, para fazer o sucessor. O candidato dele é o Guto Silva, acho que esse é o nome do secretário de Estado lá do Paraná, que é o homem de confiança. O candidato tem 4%, 5%, e tem outros candidatos mais fortes. Então ele tem que se preocupar com a casa dele também. A Eurásia tem dito aos clientes dela, como
como ela faz, que é uma consultoria especializada em risco político, Silvio, que a candidatura do Flávio vai se consolidando lentamente. Sim. E que ainda não se pode dizer se Tarcísio Freitas vai ou não vai. É essa a posição de vocês? Sim, mas o Flávio vem se consolidando. Então essa é a situação mais provável, ainda mais olhando para as pesquisas que mostram que ele vai, aos poucos, quebrando a resistência entre os próprios eleitores de direita bolsonaristas, que ou não o viam como uma opção, ou gostavam do pai, mas não conheciam bem os filhos e não estavam muito prontos a declarar voto no filho. Tem um problema para a terceira via, para o Ratinho, para esses outros nomes, que foi o momento em que o Bolsonaro anunciou o apoio ao Flávio. Porque essa foi a grande surpresa do final do ano passado. Que ele poderia anunciar apoio a um filho era algo que todo mundo tratava como uma possibilidade, mas se imaginava que isso aconteceria mais perto da eleição, que o Jair Bolsonaro faria a estratégia que o Lula fez em 2018, se mantendo como candidato até lá na frente escolher qual é o seu escolhido. Mas ele surpreendeu ao anunciar mais cedo e transferir os votos para o filho mais cedo, e o que isso dificulta é a consolidação de uma alternativa viável que possa se apresentar como alguém que vai buscar o voto útil. Eu vejo e acho o Ratinho seria um candidato muito forte pelo nome, o nome do pai, né? O maior comunicador hoje em atividade há mais tempo, depois que o Faustão aposentou, é o Ratinho, o pai, o maior comunicador, levaria o nome do filho. Ele é popular, ele não é radical, tem 85% de aprovação, tem uma agenda liberal clara, mas eu titubeio às vezes se é blefe ou se é para valer. E acho que isso não está claro ainda. E o Kassab vai ficar carregando isso até março para decidir. Bom,